Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 7 de junho de 2023, uma quarta-feira, são 19 horas e 33 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro segundo, no seu capítulo 8º, Emancipação da Alma. O item é o de número 2, Visitas Espíritas entre Vivos. A questão é de número 413. Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos, simultaneamente, duas existências. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? Pergunta Kardec. Resposta dos espíritos: no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma. Mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. É muito interessante essa resposta dos espíritos, porque, na realidade, a fase de alguma coisa pode não ser igual à fase de outra. Não é? Se são duas fases, uma fase ele vive na relação exterior e uma outra fase ele vive na relação, no que ele chama aqui de relação oculta, que nada mais é que as nossas relações com os espíritos, com os desencarnados e os encarnados, durante o sono do corpo físico. Mas se não há duas existências, há pelo menos dois tipos de situações da mesma existência. Uma como encarnado, onde nós vivemos as nossas experiências materiais, em função de uma necessidade específica, e há aquela na qual nós nos relacionamos com os espíritos, encarnados e desencarnados, durante o sono no corpo físico, onde nós temos as mais diversas experiências, diferentemente da experiência da vida de relação, da vida como encarnado. Questão de número 414. Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Resposta: sim. E muitas outras que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitar-lhes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que nos podem ser úteis, é tão frequente que o realizas quase todas as noites. Então, a vida que nós temos durante o sono do corpo físico é uma fase completamente diferente, pelo menos no que respeita aos interesses do espírito, daquela fase em que ele está na vida de relação, daquela que ele vive na vida de relação. Não são duas vidas diferentes, né? Uma oculta e a outra na vida de relação exterior, não, mas são dois interesses diferentes. Ele vive a vida de relação tendo um interesse específico na vida material, onde ele realiza experiências na vida material, visando uma situação específica. E na vida como desencarnado, vamos dizer assim, de relação, a vida que ele chama de relação oculta, ele vai aos mais diversos lugares, aos mais diversos países, como ele diz aqui no começo desse capítulo, da emancipação da alma, ele pesquisa no passado e no futuro. Então ele se relaciona com as mais diversas pessoas, nas mais diversas situações, onde ele pode ter
A Isabel entrou pelo Facebook, legal, Isabel. Ela disse que ouviu, está ouvindo o Alexandre. Legal, Isabel. Perfeito. O Alexandre também gostou de saber que você está ouvindo ele. Que bom. Questão de número 415. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Realmente a pergunta de Kardec é muito a propósito, né? Tem utilidade nisso? Qual é essa utilidade? Se tem, qual é essa utilidade? Resposta dos espíritos superiores. Ordinariamente, ou seja, sempre, ao despertar, resta uma intuição, um pensamento íntimo, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que possas explicá-las. E não são mais que ideias auridas recebidas nesses colóquios, nessas conversas. Né? Muitas vezes, as aflições da vida, as incertezas, as tristezas, as mágoas, as diferenças, são resolvidas nessas situações. Por exemplo, num caso de obsessão, ou em um caso de obsessão, ela só é resolvida quando os espíritos, durante o sono do corpo físico do encarnado, seja uma obsessão de encarnado para encarnado, ou de desencarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, né? Só durante o sono do corpo físico, eles entrando em relação e perdoando-se mutuamente, é que eles acabam com esse problema de obsessão. Então, o sono, ele tem uma utilidade, o sono e os sonhos têm uma utilidade para o encarnado, uma utilidade extrema, muito grande, muito importante para nós. Há um caso de um norte-americano que inventou a pasta de amendoim. Entre outras invenções, entre outras coisas, ele inventou a pasta de amendoim. Ele inventou não sei quantas utilidades para o amendoim, mas entre outras ele inventou a pasta de amendoim, que é um produto, um alimento muito utilizado nos Estados Unidos e no mundo inteiro. O nome dele era Washington Carver. Façam uma pesquisa na internet. Ele era um ex-escravo, ele nasceu escravo, foi alforriado, foi libertado, e ele, com um esforço muito grande, estudou de uma inteligência primorosa, e ele teve, durante a vida toda dele, apenas um terno apenas, e era um professor renomado e requisitado em todas as universidades para dar aula, para falar das suas experiências. E nesse livro, se eu não me engano, o nome desse livro é O Laboratório do Mundo, uma coisa, um nome mais ou menos assim. A Yara tem esse livro aqui. Ele relata que muitas vezes ele deitou com o problema e acordou com a solução. Olha que interessante. Washington Carver, um negro norte-americano, extremamente inteligente, repito, e que coloca isso nesse seu livro, né? Que ele deitava muitas vezes com o problema e acordava com a solução. O que vem corroborar, né, muito com aquilo que ensina os espíritos superiores. Esse Washington Carver não era espírita, né? Ele relatava isso porque era a experiência pessoal dele. Ele relatava dessa forma, o que corrobora aquilo que os espíritos superiores ensinam. Questão de número 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer, abre aspas, esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa, fecha aspas. Respondem os espíritos superiores, eis o que se passa. O homem dorme, seu espírito desperta, o homem dorme, seu espírito desperta, ou seja, ele se livra do corpo. E o que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes longe de o seguir. Eu sempre falei isso ao longo dos nossos estudos sobre o sono e os sonhos, a emancipação da alma, que
o interesse do encarnado e o interesse dos espíritos são completamente diferentes. O que o homem resolve, o espírito desfaz. Porque ele tem como espírito uma expansão, um nível de interesse tão amplo, tão grande, que não tem nada a ver com o do encarnado. O encarnado se resume, muitas vezes, ao comer, ao trabalhar e ao dormir. São 3 coisas que ele faz todos os dias e que muitas vezes a vida da pessoa se resume a isso: trabalhar, comer e dormir. E para o espírito não tem nada disso. A expansão dos interesses dele, o nível de interesse, a gama de interesses é tão grande que não se resume absolutamente a isso. É muito mais ampla. Olha o que ele prossegue respondendo. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando ele se liberta da matéria. Isto para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual. Entregam-se às paixões ou permanecem em inatividade. Olha a importância de nós termos essas informações a respeito do sono e dos sonhos, nos empenharmos, nos dedicarmos em educar o nosso pensamento, os nossos interesses, com o propósito de viabilizarmos um sonho que não seja proveitoso como espírito, que seja proveitoso ao nosso progresso como espírito. Porque ficar inativo uma vida inteira, sem fazer nada de proveitoso, eu acho que isso, primeiro que não interessa em nada para o espírito, e segundo que o espírito vai ficar ali numa situação de inércia, né? Completamente parado. Eu acho que a pessoa tem que despertar para essa necessidade e saber que durante o sono o corpo dorme, mas o espírito desperta e pode, se ele quiser, fazer atividades que vão ser muito importantes para ele depois de desencarnar, depois que ele perder o corpo físico. Eles concluem a resposta dizendo: pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo que se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas o fato de o haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. Então, ele pode decidir por uma situação, desejar uma situação, mas o espírito fazer outra completamente diferente, porque não está nos interesses do espírito. Pode estar e pode não estar. Mais comumente é não estar. É o mais comumente. É o mais comum, é o mais, vamos dizer, o mais dentro da normalidade. Né? Porque é tão amplo, é uma gama tão grande, uma gama tão diversa de interesses do espírito, que não se coaduna, que não se liga com os interesses do encarnado. Né? Não tem nada a ver com o interesse dos encarnados. Dele como encarnado. Pois não. O interessante é quando há essa coadunação, né? Quando você durante o dia, em estado de vigília, pensa em querer se encontrar com determinada pessoa, e você tem a felicidade de conseguir realizar esse desejo ao longo da noite, ao longo do sonho, né? É verdade, é verdade. Isso faz parte... Como você bem disse, é bastante raro isso, mas felizes aqueles que conseguem unir. Exatamente. Isso está muito ligado ao interesse do encarnado como espírito, e não como encarnado. Está ligado ao interesse dele como espírito. Isso vai fazer parte, vai ajudá-lo no seu progresso como espírito. Porque senão, isso não se daria. Isso não aconteceria. Né? Vamos lá. Questão de número 417. Pergunta: certo número de espíritos encarnados pode então se reunir formar uma assembleia, uma reunião de pessoas? Resposta: sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos,
reúnem assim frequentemente diversos espíritos que se sentem felizes de se encontrar. Evidente, os espíritos se atraem por afinidade de pensamento, de gostos e de interesse. Então eles se reúnem em assembleia, fazem uma reunião comum a todos, que interessa a todos, e vão discutir ali os assuntos que lhe interessam. Né? Pode ser com aqueles com quem ele tem amizade, pode ser com outros que ele nem imagina que tem amizade, mas que são seus afins também. Fazem parte dos seus interesses. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. Pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Quer dizer, ele nem sabe que existe como encarnado nessa encarnação. Como encarnado nessa encarnação, ele não sabe dessas amizades. Porque essas amizades aconteceram em outras encarnações e possivelmente ele não se lembra nessa encarnação. Trazemos ao acordar, explica Kardec, uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Questão de número 418. Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continuava vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar? Resposta: como espírito pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Depende muito da necessidade espiritual de cada um. Se for uma prova para o espírito, ele não vai ter essa resposta de que ele está vivo e pode permanecer com o pensamento de que aquele amigo está morto. O item número 3. Alguma dúvida a respeito disso que a gente acabou de estudar agora? Para mim não, Luiz. Isabel, só reporta para mim, por gentileza, como é que está a imagem aí pelo Facebook, por favor. A imagem, o som, como é que está, por favor, tá bem? O item de número 3 é transmissão oculta do pensamento. Questão de número 419. Qual é a razão porque a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Resposta: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, fazeis uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-la. Então, o cara querer guardar um segredo às 7 chaves dos espíritos, não vai guardar nunca. Nunca. Uma vez eu li um artigo da Igreja Católica dizendo que eles tinham um escrito, uma bula, né, para exorcismo, e que aquela bula era tão boa, tão eficiente, que estava guardada num cofre no Vaticano. É como se isso fosse possível, esconder isso dos espíritos, né? Primeiro porque espírito liga muito pouco para exorcismo, ele dá risada do exorcista, né? Não está nem aí. Se o exorcista não tiver alcance moral para fazer esse exorcismo, obrigado, Isabel, pelo retorno. Ela disse que o som e a imagem estão muito boas. Se ele não tiver moral para fazer esse exorcismo, ele vai dar risada do exorcista, etc. E segundo, que não se esconde nada dos espíritos, porque não há barreira física para os espíritos, né? Questão de número 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado
Resposta: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Como ele se comunica? Pelo pensamento. É muito comum, acontece corriqueiramente, da campainha tocar, ou o telefone tocar, a pessoa atender, diz: eu estava pensando em você agora mesmo. Por quê? Porque o pensamento da pessoa que ligou, que tocou a campainha, chegou antes. É assim que se comunicam os espíritos. E não há linguagem articulada entre eles. Nós, como espíritos também, não teremos linguagem articulada. Nós nos comunicaremos pelo pensamento, que é uma comunicação muito mais objetiva, muito mais rápida e muito mais eficiente. Que elaborar palavras para traduzir o pensamento é uma coisa muito morosa, né? E os espíritos não precisam fazer isso. Questão número 421. Por que duas pessoas, pergunta Kardec, perfeitamente despertas, têm muitas vezes instantaneamente o mesmo pensamento? E isso é muito verdadeiro, especialmente quando há afinidade. Olha o que eles vão responder. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Há casais que têm uma afinidade tão grande, mas tão grande, que eles conhecem o outro pelo pensamento. Eu lembro de um quadro que havia no programa do Silvio Santos, se não me falha a memória, que era extremamente interessante. Eram convidados 3 ou 4 casais, uma coisa assim, e era feita perguntas para a esposa e perguntas para o marido, para saber o quanto cada um conhecia o outro. Haviam casais nesse programa que não tinha a menor noção do que o outro pensava. Ele falava que ela gostava de preto, ela falava: eu gosto de amarelo. Não tem nada a ver com preto. Que ela gostava de bolinha, vestido com bolinha, ela gostava de vestido liso. E assim sucessivamente. E ela, a respeito dele, a mesma coisa, né? Agora, haviam outros que era uma coisa espetacular. Era um espetáculo muito grande, porque tanto ele a conhecia como ela o conhecia, assim, com um nível uma qualidade tão grande, né, que a gente ficava assim, eu ficava muito impressionado com aquela situação, né, do nível de conhecimento que havia entre o casal. Isso é muito importante quando há harmonia, ou para que se melhore cada vez mais a harmonia entre o casal, né? Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos, porque é assim que os espíritos se comunicam, né? A linguagem dos espíritos, não há, para que se comuniquem, não há necessidade da linguagem falada, da linguagem articulada, ou como o termo que ele usa, os signos exteriores da linguagem. Pensamento é um signo interior. Ele não precisa ser exteriorizado de espírito para espírito. Ele só precisa ser exteriorizado de encarnado para encarnado. Porque um encarnado não consegue ler o pensamento do outro, né? Então, é a necessidade da linguagem articulada. Mas há espíritos, há casais encarnados que são tão afins um do outro que realmente percebem, né? Tem uma boa noção daquilo que o outro está pensando. Bom, vamos passar então para o item de número 4. Vai tratar de letargia, catalepsia e morte aparente. Muito interessante
este item aqui, porque fala de coisas que às vezes as pessoas vivenciam na família, com os parentes, etc., mas não entendem, não compreendem. E os espíritos vão explicar como acontece a letargia, a catalepsia e a morte aparente. Alguma dúvida a respeito do item 3 que nós estudamos? Também não. Ok. Isabel, se tiver alguma dúvida, por favor, reporte aí. Questão de número 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? E realmente, o que está em estado de letargia ou em estado de catalepsia, o espírito vê e ouve tudo o que se passa em seu redor, tudo. É uma afirmação que Kardec está fazendo. Tudo o que ocorre. Ele pergunta se isso acontece pelos olhos e os ouvidos do corpo. Não é? Eles respondem não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. O corpo não permite a sua manifestação nesse estado específico. E há pessoas em que o grau de catalepsia é tão grande que chegam a ser sepultados como mortos. Porque o batimento cardíaco é tão pequeno, ou às vezes inexistente, e eles são dados como mortos. Houve um caso de um ator da Globo, se não me falha a memória, há muitos anos atrás, década de 70, se não me falha a memória, que foi sepultado e ele mantinha o estado de catalepsia dele em segredo. Não contou para ninguém, não permitia que se contasse para ninguém. Só ele e o médico sabiam. E o médico dele estava na Europa, naquele momento que ele foi acometido daquela catalepsia. Quando o médico voltou, que soube que ele estava enterrado, desenterra rapidamente, porque ele estava vivo. E realmente, quando desenterraram, ele tinha se revirado no caixão, se arranhado todo, com as unhas, deve ter passado assim por momentos muito difíceis dentro do caixão, sem ar para respirar e etc. E houve esse problema com esse ator. Eu não lembro o nome dele agora, mas era muito conhecido na época, era um galã de novela e tal. Né? Questão de número 422A. Por que não podem comunicar-se? Resposta dos espíritos superiores. O estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos, que não é o estado normal, é o estado singular, vos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir. Questão de número 423. Na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? Pergunta Kardec. Resposta. Na letargia, o corpo não está morto, pois as funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela degradação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente volta à vida, é que a morte não estava consumada. Então, aquilo que aconteceu com aquele milagre atribuído a Jesus, foi esse estado de letargia aqui, né? Na qual ele chama a pessoa para que volte à vida. Como Jesus tinha uma capacidade muito grande de manipulação dos fluidos, ele consegue fazer com que o espírito atenda o chamado dele com maior facilidade. Ele ia acabar despertando de um jeito ou de outro, né? Então não houve realmente um milagre. O que houve foi a ação fluídica sobre aquele espírito que estava em estado letárgico,
que é o caso desse ator que eu falei, uma letargia, que é um estado muito profundo, né, um estado muito profundo de catalepsia, né, e essa letargia. E, então, com a ação fluídica, ele conseguiu fazer com que o personagem do Evangelho de Jesus dos Evangelhos voltasse à vida, sendo tomado este fato como um milagre. E na realidade não foi um milagre. Se o espírito volta à vida, é porque ele não estava morto, e sim em estado cataléptico. Quando há morte, não há mais possibilidade de retornar à vida. Os órgãos já entram em degradação, o corpo entra numa fase de degradação também, e não há a menor possibilidade de retornar à vida. Questão de número 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver à vida um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? Resposta: sim, sem dúvida. E disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. Por exemplo, aquele choque que se dá no coração da pessoa, quando o coração fibrila, por exemplo, é mais ou menos o mesmo caso. Né? Aquele choque infunde o fluido vital necessário para que o coração volte a funcionar normalmente. E na maioria dos casos, tanto com o choque dado por aquele aparelho, quanto com a massagem cardíaca, a possibilidade de fazer a pessoa retornar à vida ou acordar, né, sem que haja a consumação da morte. Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Eu não sei se na nossa época há uma explicação fisiológica para isso. Acredito que ainda não. Acredito que desde o tempo de Kardec não havia, e no nosso tempo ainda não há uma explicação fisiológica para isso. É um caso ainda a ser estudado. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral. A aparência de morte é total, né? Dando ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Item 5, o sonambulismo. Alguma dúvida a respeito de catalepsia e letargia? Claríssimo. Muito bem. Vamos lá, ver se tem alguma pergunta aqui. A Augusta está conosco. Bem-vinda, Augusta. É um prazer tê-la conosco, viu? O item 5 é sonambulismo. A questão do Livro dos Espíritos é a de número 425. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: o sonambulismo natural tem relação com os sonhos? Como se pode explicá-lo? Resposta: é um estado de independência da alma, mais completa que no sonho. E então as faculdades adquirem maior desenvolvimento. A alma tem percepções que não atinge no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. O médium sonambúlico é aquele que entra em sonambulismo, percorre o mundo dos espíritos e revela isso através do corpo.
Ele articula a palavra dizendo assim: estou vendo tal coisa, estou passando por tal lugar, estou entrando em contato com fulano, com ciclano, está acontecendo isso, a paisagem aqui é assim, assim, assado, e coisas do gênero. Houveram vários médiuns sonambúlicos ao longo da história da humanidade e que revelaram muitas coisas a respeito do mundo espiritual desta forma. Ele continua respondendo: no sonambulismo, o espírito está na posse total de si mesmo. Os órgãos materiais, estando de qualquer forma em catalepsia, não recebem mais as impressões exteriores do mundo de relação, da vida de relação. Não recebem mais essas impressões. Esse estado se manifesta sobretudo durante o sono. É o momento em que o espírito pode deixar provisoriamente o corpo, que se acha entregue ao repouso, indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se entrega a alguma ação que exige o uso do seu corpo, do qual se serve como se empregasse uma mesa ou qualquer outro objeto material. Para ele, o corpo, naquele momento de sonambulismo profundo, é apenas um meio através do qual o espírito se manifesta, como qualquer outro meio material. Não tem diferença nenhuma, não é? Como se ele empregasse uma mesa, ou um alfabeto, ou qualquer outra coisa. Ele usa o corpo. Nos fenômenos de manifestação física, ou mesmo da vossa mão, nas comunicações escritas, nos sonhos de que se tem consciência, através do sonambulismo, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar e recebem imperfeitamente as impressões produzidas pelos objetos ou as causas exteriores, e as comunicam ao espírito, que também, se encontrando em repouso, só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias. Olha que interessante, se ele recebe uma impressão qualquer, exterior, onde o corpo está localizado, mas para o espírito é confuso aquilo. Porque o corpo para ele é só uma ferramenta naquele momento, não é o corpo que ele usa como encarnado. Não é? É o seu corpo como encarnado, mas ele não está usando naquele momento para a vida de relação. Só percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, sem nenhuma razão de ser aparente, misturadas que estão de vagas recordações, seja dessa existência, seja de existências anteriores. É, portanto, fácil compreender por que os sonâmbulos não se lembram de nada e por que os sonhos de que conservam a lembrança, na maioria das vezes, não têm sentido. Digo na maioria das vezes porque acontece também serem eles a consequência de uma recordação precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até uma espécie de intuição do futuro. A minha irmã, a mais velha das irmãs, a Mara, ela, me lembro perfeitamente, no final da década de 50, 58, 59, mais ou menos, quando nós fomos morar no Parque Rodrigues Alves, no Zona Norte de São Paulo, a minha mãe era preocupadíssima com a minha irmã, porque ela se levantava da cama, vestia os chinelos, atravessava toda a casa, ia na cozinha, passava a cozinha, tinha um hall, onde tinha uma porta que dava para o quintal. Pois ela abria essa porta e saía no quintal. Falava coisas desconexas, não falava coisa com coisa. A minha mãe tinha medo de mexer com ela, de alguma maneira, de causar algum problema para ela, né? Então ela tinha que ficar atrás da minha irmã para ver se não acontecia nada de errado com ela e esperar ela entrar de novo. Esperar ela entrar em casa de novo. Tal era o estado de sonambulismo dessa irmã. E ela fazia com frequência isso? Fazia com uma regular frequência. E depois a minha mãe, uma pessoa ensinou para ela, não sei quem, eu era muito criança na época, também não me ative ao detalhe, colocar um pano úmido nos pés, na saída da cama.
Porque colocando um pano úmido, a hora que ela colocasse os pés no pano, o pano estaria frio e úmido, e ela acordaria naquele momento. E assim foi feito mesmo. Então ela colocava o pé no pano, ela acordava e não dava sequência no sonambulismo, voltava a dormir. Questão de número 426. O chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? Esse item é fantástico e muito esclarecedor, e é mesmo. Diz a Isabel que esse item é muito fantástico e esclarecedor, e é mesmo, Isabel. Concordo com você. O chamado sonambulismo magnético tem relação com o sonambulismo natural? Resposta, é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Então, o magnetizador, uma pessoa que dispõe de muito fluido vital, pode magnetizar uma pessoa e induzi-la ao sonambulismo magnético. E aquele que entra em sonambulismo naturalmente é considerado um sonambulismo natural sem a ação do magnetizador. Essa é a diferença. Um é natural e o outro é provocado. Questão de número 427. Qual é a natureza do agente chamado fluido magnético? Olha, a gente sempre repete aqui, eu prefiro chamar de fluido vital, porque a gente estuda lá no começo do livro a respeito dos fluidos, e o fluido vital é que dá vida, é que dá ânima ao corpo, né? Ele é que dá vida ao corpo. Então eu prefiro sempre usar o termo fluido vital. Mas toda vez que se fala em fluido magnético, entenda-se fluido vital, porque são sinônimos. O fluido vital, em abundância, dá a condição do magnetizador provocar o magnetismo, o sonambulismo, de provocar aquele fenômeno, por exemplo, numa plateia, onde as pessoas são induzidas ao sonambulismo, né? Eles chamam de... Como é que é o nome daquele troço? Me fugiu agora. Hipnose? Hipnose. A hipnose nada mais é que um efeito, o mesmo efeito do sonambulismo. A pessoa entra em sonambulismo, perde a consciência, né? O magnetizador, o hipnólogo, ele manda a pessoa comer uma maçã, sentindo uma cebola, sentindo o gosto de maçã, e a pessoa diz, não, essa maçã está uma delícia e tal, e o hipnólogo acorda a pessoa naquele momento, quando ela vê a cebola, ela cospe tudo fora, sente gosto de cebola, um gosto horrível, porque é um gosto forte, né, para quem não está esperando, e o hipnólogo nada mais é que um magnetizador com alto grau de potencialização do seu fluido magnético. A quantidade de fluido magnético é grande, e ele consegue, através disso, magnetizar a outra pessoa. Por exemplo, um exemplo típico disso, né? Por exemplo, na história da humanidade, foi Hitler. Hitler tinha uma capacidade de envolver toda uma plateia, de envolver toda uma população, e a maioria do povo alemão. Não todo o povo alemão, mas uma boa parte do povo alemão foi induzida a pensar como nazistas e a se conduzir pela vida como os nazistas, pela força da ação magnética de Hitler e de seus aliados. Aquele ministro da propaganda dele, Goebbels, ele tinha um poder de ação magnética que era uma coisa extraordinária também. Questão de número 427, nós já lemos, né? Ele responde que é fluido vital, eletricidade animalizada, que é a mesma coisa, que são uma modificação do fluido universal, né? O fluido universal se subdivide em diversos fluidos que dão origem entre eles ao fluido vital, ou eletricidade animalizada ou fluido magnético, que é tudo a mesma coisa. Então, quando vocês ouvirem eletricidade animalizada, fluido vital, fluido magnético, fluido vital. A questão dos fluidos tem que ser estudada com muita calma, com muito carinho e muito detalhadamente, porque ele é complexo e ele dá margem para confusão. Às vezes eles usam, por exemplo, eletricidade animalizada ou fluido magnético,
querendo dizer fluido vital. Então é preciso saber que fluido vital, eletricidade animalizada e fluido magnético é a mesma coisa, para a gente poder entender aquilo que os espíritos estão querendo comunicar, falar, ensinar. 428. Pergunta de Kardec: qual é a causa da clarividência sonambúlica? Clarividência sonambúlica nada mais é do que aquilo que nós comentamos um pouco atrás, que o espírito entra em estado sonambúlico, né, e descreve tudo aquilo que ele vê no mundo espiritual. Ele vai dizer, já o dissemos, é a alma que vê. Né? Ele revela através do corpo, ele usa o corpo como ferramenta para dizer, para revelar aquilo que ele está vendo. Questão de número 429. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Resposta dos espíritos: não há corpos completamente opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros, para os nossos olhos. Né? Já dissemos que, para o espírito, a matéria não oferece obstáculo. Nada que nós entendemos como obstáculo para o encarnado é obstáculo para o espírito. Nem o fogo, nem uma parede, uma parede de concreto, de tijolo, nada é obstáculo para o espírito. O espírito, ele perpassa todos esses objetos sem que eles causem nenhum entrave para o espírito. Já o dissemos que para o espírito a matéria não oferece obstáculo, pois ele a atravessa livremente. Esta é uma das formas que nós podemos utilizar para esclarecer os espíritos. Você entrevista um espírito, numa sessão de doutrinação, por exemplo. Ele não sabe que está desencarnado. Você fala, meu amigo, meu irmão, pegue com a sua mão direita o pulso da sua mão esquerda. Ele vai tentar pegar e não vai conseguir. Porque não há matéria para ser apalpada, pega, segurada, como é o caso que eu estou fazendo agora com o meu pulso. Não há matéria. Como ele tenta pegar e não consegue, ele começa a desconfiar que alguma coisa não está normal. Você pede para ele ir até uma parede, por exemplo, próxima, no ambiente onde você está, e enfiar a mão na parede, ele enfia e atravessa a parede com a mão. Assim que a gente muitas vezes consegue esclarecer pessoas que estão desencarnadas e não se deram conta desse fato. E há muitos. Tanto que esse trabalho de doutrinação pode ser considerado um trabalho de ordem social. Porque além do esclarecimento do espírito, nós retiramos do meio da sociedade, do seio da sociedade, espíritos que podem levar confusão, divergência, desatenção. Eu falo desatenção porque eles tiram a atenção das pessoas mesmo. Muitos acidentes de trânsito são induzidos por esses espíritos. Né? Então, você retirando esses nossos irmãos do meio social, você está prestando um serviço importante para a sociedade. Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Porque vós inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. E ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. Então, o espírito não precisa de nenhuma parte de corpo nenhum para ver. O espírito tem a sua visão 360 graus, independentemente de qualquer órgão. Ele não precisa de olho, ele não precisa de coisa nenhuma para ver. Assim como ele não precisa de coisa nenhuma para sentir, para escutar, para perceber. Ele percebe por todo o seu ser. Não tem nada a ver com o encarnado, absolutamente nada a ver com nós encarnados. Não há nenhuma pergunta por aqui. Vamos lá. Questão de número 430. Pergunta:
Pois que a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito? Por que ele não vê tudo? E por que se engana tantas vezes? Resposta: primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Um sonâmbulo, pelo fato de ser sonâmbulo ou ser médium, não significa que ele é um espírito perfeito. Ele é um espírito imperfeito. Ele pode ser um espírito bom, mas não é um espírito perfeito. Não é um espírito superior. Não é? Muitas vezes as pessoas confundem muito, associam mediunidade com santidade ou com perfeição espiritual, que não tem rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. Mediunidade é uma faculdade que permite ao encarnado servir de intérprete dos espíritos, ponto. Apenas isso, nada mais do que isso. Né? Então é um espírito imperfeito, como todos os médiuns são espíritos imperfeitos. Podem cometer equívocos num determinado momento da sua vida e podem até servir a espíritos imperfeitos como ele. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem esta faculdade com o fim útil e sério, e não para ser ele, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Mediunidade, ela não tem o propósito de ensinar o médium coisa nenhuma. O médium, naquele momento em que ele está utilizando a sua mediunidade, ele está sendo apenas intérprete dos espíritos. E o bom médium, diz Kardec, não é palavra minha, o bom médium não é aquele que é bom intérprete dos espíritos, apenas isso. É aquele que recebe boas comunicações dos espíritos. Se ele servir a um espírito pseudo-sábio, ele não é um bom médium por retratar fielmente aquilo que foi ditado para ele. Palavras de Kardec, não são minhas não, tá bem? Questão de número 431, para a gente finalizar. Ela é cumprida, para nós finalizarmos os nossos estudos de hoje. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão das coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Resposta: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhes reconheceis. Somente que eles estão adormecidos, porque o seu invólucro é bastante imperfeito, para que ele possa recordá-los. Então, como encarnado, ele sabe o que ele sabe. Mas como desencarnado, ele sabe muito mais. Evidente, é um espírito de milhares de encarnações, tem um conhecimento muito mais vasto do que ele manifesta como encarnado. Como encarnado, ele está limitado pelas imperfeições do corpo, pela grosseria do corpo. Mas, em última análise, o que é ele? Como nós, um espírito que está encarnado para cumprir a sua missão, ou seja, a sua experiência específica nessa encarnação, aquilo que ele tem como objetivo realizar para poder progredir. E o estado em que ele se encontra, em que ele entra, o desperta dessa letargia. Como encarnado, ele está numa espécie de letargia. Letargia para o espírito. O espírito está contido na sua capacidade, naquilo que ele sabe, na totalidade daquilo que ele sabe. Nós já te dissemos repetidamente que revivemos muitas vezes. E essa mudança é que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender
nas existências precedentes. Vou repetir, prestem atenção. Nós, os espíritos superiores, já te dissemos muitas vezes que revivemos muitas vezes. E essa mudança que vivemos em várias encarnações, e essa mudança é que lhes faz perder materialmente o que conseguiu aprender nas existências precedentes. Aprendeu muito, só que, como ele está encarnado, ele não pode revelar, ele não tem condição, pela materialidade do corpo, pela grosseria do corpo, de revelar tudo aquilo que ele sabe. Mas como sonâmbulo, ele tem. Porque ele toma posse, de certa forma, de uma boa parte desse conhecimento. Entrando, quer ver o que ele diz? Entrando no estado em que é chamais crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele toma posse de uma parte do seu conhecimento. Ele sabe que não poderá dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como o possui. Passada a crise, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. A obscuridade criada pelo corpo físico, que contém, que faz com que o espírito seja contido na sua sabedoria. Por quê? Porque se ele assumir toda a sua potencialidade, isto vai lhe prejudicar, vai prejudicar a sua encarnação, a experiência que ele está vivendo. Eu vou lembrar de uma frase dos espíritos superiores. Pálida imagem faz, palavras deles, abre aspas, pálida imagem faz o homem ao se julgar superior a outro. Pois o mendigo pode estar em sabedoria muito acima do doutor, fecha aspas. Isso resume aquilo que eles aquilo que eles explicaram aqui. Não é? Então, o fato de estar encarnado nesta ou naquela situação não significa que o espírito é melhor ou pior do que o outro. Às vezes é pior. Ele se julga melhor, mas ele é pior e está muito abaixo em conhecimento do que o outro, embora esteja numa condição social acima daquele que ele julga inferior. Kardec vai acrescentar a seguinte explicação. A experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Depois no final desta leitura, eu vou lembrar um caso que eu li na Revista Espírita. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, o outro lhe indica o remédio. Esta dupla ação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas expressões bastante frequentes. Dize-me que digo, ou proíbe-me de dizer tal coisa. No último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Há um caso que Kardec relata na Revista Espírita de um garoto, de um jovem, que era um médium receitista. E numa das sessões, ele atende uma pessoa e revela, porque ele revelava o mal e indicava o remédio. Ele revela o mal da pessoa e a pessoa pergunta, mas qual é o remédio então? Ele falou, olha, eu não posso dizer qual é o remédio que você deve tomar, porque meu espírito receitista não veio hoje. Olha que interessante. Ele sabia qual era o mal porque foi revelado a ele por um espírito. Mas o espírito que indicava o remédio para a pessoa não havia comparecido naquela sessão e ele não podia passar a receita, o remédio que iria ajudar a combater aquele mal. Isto é a mediunidade. O médium não é nada. O médium é apenas uma ferramenta utilizada pelos espíritos. Muito bem, 20 horas e 32 minutos. Vamos marcar a questão do número 432 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer algum esclarecimento?
Capítulo muito interessante, esse que nós passamos hoje. Bastante interessante mesmo, né? Muito bem. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento? Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos mentalizar a figura excelsa e amiga do nosso Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira a vossa bondade, o vosso amor, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força moral para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.